Olá, como vão? Espero que estejam bem. Com certeza você já ouviu falar do Monte Roraima, até mesmo deve ter estudado sobre ele no colégio. Mas aqui vai uma história que nunca te contaram. Dizem que o Monte Roraima guarda segredos, e que nenhuma alma deveria ousar desvendar. Suas paredes imponentes e seu cume plano parecem convidar os curiosos, mas escondem algo muito mais antigo e sombrio do que as lendas permitem revelar. Os povos ancestrais, que viviam à sua sombra, sempre souberam a verdade. Nas noites mais silenciosas, quando a lua cheia se erguia sobre o horizonte, eles contavam histórias ao redor de fogueiras vacilantes, avisando que o topo do Roraima não era um destino para os vivos. Há muito tempo, muito antes dos primeiros aventureiros europeus sequer sonharem em cartografar a região, já existia a história da criatura do Monte Roraima, um ser que não se movia como os animais normais, nem pertencia ao mundo dos homens. Eles a chamavam de aquela que nunca desce. Não tinha forma certa, dizem. Podia ser uma sombra que espreitava entre as pedras, ou uma névoa que descia silenciosa pelas trilhas, sempre presente, sempre esperando. Os mais velhos contavam que, ao cair da noite, aqueles que ousavam se aproximar do topo sentiam um frio que não vinha do vento, mas das próprias entranhas da terra, como se o solo pulsasse, vivo, com um mal que ansiava por escapar. Ninguém que ousasse desafiar o monte voltava para contar o que realmente havia visto. Ao longo dos anos, aventureiros curiosos tentaram, sem sucesso, chegar ao topo do Roraima. Suas histórias eram sempre semelhantes. O primeiro dia de caminhada era tranquilo, o ar fresco e as paisagens magníficas. Mas, ao cair da noite, algo mudava. Sons estranhos vinham do nada, como sussurros nas montanhas. Às vezes, o vento trazia uma risada baixa, ou o som de passos quando todos estavam parados. Porém, o mais perturbador era o silêncio. Um silêncio tão profundo que abafava qualquer som da vida selvagem. Nesses momentos, eles sentiam sem sombra de dúvida que estavam sendo observados. Algo ali, algo muito antigo, os estudava, aguardando o momento certo para se revelar. A lenda circulava entre os guias locais, passando de geração em geração, com um aviso claro: aquele que tenta subir o Monte Roraima jamais retorna o mesmo, ou, pior, não retorna de forma alguma. Esse aviso, embora conhecido, nunca era o suficiente para conter os mais ousados. E foi assim que a lenda da criatura do vazio seguiu viva, pairando como uma ameaça silenciosa sobre aqueles que, movidos pela ambição ou pelo desejo de conquista, insistiam em desafiar o monte. E foi essa a decisão errada que um novo grupo de aventureiros estava prestes a cometer. Era o início de uma nova expedição. 4 amigos, todos jovens, cheios de energia e ansiosos por um desafio, decidiram que chegariam ao topo do Monte Roraima, sem guias, sem alguém que conhecia a região, ou a melhor época para isso. Suas mentes, abastecidas pelo desejo de desbravar o desconhecido, não deram ouvidos às advertências dos guias locais. Para eles, as histórias eram apenas superstição, resquícios de uma era em que o medo ditava as crenças. Lúcio, o mais experiente, liderava o grupo. Ele era um explorador hábil, já havia escalado montanhas e enfrentado selvas, mas sempre acreditou que o Monte Roraima seria sua maior conquista. Ao seu lado estava Carla, uma arqueóloga fascinada por mistérios antigos. Diego, um fotógrafo que queria capturar as paisagens lendárias. E Júlia, bióloga, fascinada pela biodiversidade da região. Nenhum deles levava a sério os rumores sobre a criatura. No entanto, no fundo, algo os incomodava. Eles haviam ouvido sussurros nas vilas próximas ao pé da montanha, mas acreditavam que os moradores locais queriam ir por medo. Os mais velhos os observavam com olhares carregados de pena, como se já soubessem que aquele grupo estava destinado a desaparecer, como tantos outros antes deles. Ainda assim, nada poderia dissuadi-los. O topo do Roraima era o prêmio, e nada os impediria. A primeira parte da trilha era impressionante, com suas paisagens de tirar o fôlego. Cada passo os levava mais perto da majestade do monte. O ar era fresco e puro, e os ventos sopravam em intervalos suaves, como se o ambiente estivesse testando seus limites. Contudo, à medida que avançavam, o clima começou a mudar sutilmente.
O ar ficou mais pesado, como se houvesse uma pressão invisível, uma sensação de opressão que nenhum deles conseguiu explicar. Porém, acreditavam que era o cansaço da subida. Ainda no segundo dia de expedição, Carla, que caminhava na frente, parou abruptamente. Vocês ouviram isso? Perguntou, olhando ao redor. Os outros balançaram a cabeça, sem perceber nada de anormal. Foi como um gemido, ou um sussurro. Não sei. Eles riram nervosamente, mas a tensão foi palpável. Não era o tipo de lugar para brincadeiras. Mais tarde, à medida que a noite se aproximava, eles montaram acampamento perto de uma formação rochosa, que parecia proporcionar alguma proteção contra o vento crescente. Enquanto o grupo se preparava para dormir, Diego, o fotógrafo, saiu para capturar imagens do pôr do sol. No entanto, ele voltou pálido, com o olhar fixo e trêmulo. Eu acho que vi alguém, murmurou ele, sua voz quase um sussurro. Lá em cima, entre as rochas, havia uma figura. Lúcio, sempre o cético, tentou acalmá-lo. Devia ser uma sombra ou algum reflexo. Esse lugar mexe com a nossa cabeça. Mas, no fundo, até ele sentia algo diferente. O ar parecia mais frio agora, e o silêncio era assustadoramente denso. Não havia nenhum som de insetos, nenhum farfalhar de folhas, apenas o vazio. Enquanto eles se acomodavam em seus sacos de dormir, um ruído baixo e distante ecoou pelo vale. Não era o som do vento, nem de pedras rolando. Era algo diferente, algo que parecia respirar. A noite mal havia começado, e todos eles já se sentiam como presas, sendo observadas por olhos que nunca piscavam. Mal sabiam eles, aquela seria a última noite de paz na expedição. A noite passou, e naquela manhã, o ar estava pesado, quase sufocante. O sol nasceu, mas parecia que sua luz não conseguia penetrar a névoa densa que envolvia o acampamento. Os 4 amigos levantaram inquietos, com a sensação de que algo estava errado. Diego, o fotógrafo, que sempre era o primeiro a se levantar para capturar o nascer do sol, estava estranhamente calado. Seus olhos, sempre curiosos e atentos, agora estavam fundos, como se a noite anterior tivesse lhe roubado algo. Diego, está tudo bem? Perguntou Carla. Mas ele apenas balançou a cabeça, evitando contato visual. Ele não queria falar sobre o que tinha visto antes de dormir, nem sobre os estranhos sons que ouviu enquanto todos dormiam. O grupo desmontou o acampamento em silêncio. O humor leve do início da expedição, agora substituído por uma tensão gigantesca. O caminho à frente parecia mais traiçoeiro, e a sensação de estar sendo vigiados continuava a crescer. Não era paranoia, era real. Cada um deles sentia uma presença, como se algo os seguisse à distância, se ocultando nas sombras das pedras e entre pequenas árvores retorcidas. Enquanto subiam uma das encostas mais íngremes, Carla parou de repente. Seu rosto estava pálido, e ela olhava fixamente para algo na trilha. Vocês estão vendo isso? Sussurrou, com a voz trêmula. No chão, misturados à terra úmida e às pedras, havia pegadas. Mas não eram pegadas humanas. Eram maiores, com marcas de garras afiadas, arrastando pelo chão, como se alguma criatura descomunal tivesse caminhado ali recentemente. Lúcio, tentando manter a calma, se ajoelhou para examinar as marcas. Pode ser um animal, talvez um grande felino, ou até um urso, mas sua voz soava insegura. Não havia ursos naquela região, e aquelas marcas não se pareciam com nada que ele já tivesse visto. Não estamos sozinhos, murmurou Júlia, com o olhar fixo nas pedras ao redor. Ela era bióloga, estudou a fauna da região, mas não conseguia identificar a criatura que deixou aquelas pegadas. A cada passo que davam, a atmosfera ficava mais densa. O som do vento, que antes os acompanhava, cessara por completo, deixando apenas um silêncio opressor. E, nesse silêncio, surgiam os ruídos, pequenos, quase imperceptíveis, mas que se aproximavam, passos leves, rápidos, como se algo ou alguém estivesse correndo ao redor deles. Por volta do meio-dia, o grupo parou para descansar, mas a inquietação só aumentava. Lúcio, sempre o líder, tentou convencer a si mesmo de que era apenas o medo tomando conta. Mas então, um grito ecoou pelas montanhas. Um grito de uma voz que não pertencia a nenhum deles. Vinha de longe, mas era tão claro, tão cheio de dor, que fez todos os pelos de seus corpos se arrepiarem. Diego, que até então estava em silêncio,
Finalmente falou: eu vi alguém, ontem à noite. Não era uma sombra, era uma pessoa, ou algo que parecia uma pessoa, mas seus olhos, eles brilharam no escuro, como os de um animal faminto. O silêncio caiu sobre o grupo. A presença que sentiam não era fruto de sua imaginação. Algo ou alguém os caçava nas profundezas do Monte Roraima. Decididos a continuar, eles levantaram o acampamento de almoço, mais cedo do que o previsto, mas agora com uma certeza terrível. Estavam sendo perseguidos. A cada passo, as sombras pareciam mais próximas, os ruídos mais altos, e o monte, que antes parecia um desafio imponente, agora parecia uma prisão, fechando-se lentamente ao redor deles. O que quer que fosse aquilo, estava cada vez mais perto, e eles não faziam ideia do que enfrentariam ao cair da noite. E a noite caiu com uma rapidez assustadora naquela jornada. Era como se o sol tivesse sido engolido pela escuridão, deixando o grupo envolto em trevas impenetráveis. O vento, antes apenas uma brisa suave, agora sibilava entre as rochas, como um aviso antigo que ninguém ali entendia. O Monte Roraima parecia mais vivo do que nunca, um gigante adormecido, prestes a despertar. O acampamento estava mais silencioso do que o habitual. Todos estavam tensos, especialmente depois dos acontecimentos daquele dia. Diego, o fotógrafo, continuava perturbado, seus olhos fixos nas sombras que pareciam se arrastar ao redor deles. Até a pequena fogueira que acenderam parecia ser uma pequena vela em um oceano de escuridão. Lúcio, tentando manter a liderança, insistiu em que eles precisavam descansar. Amanhã chegamos ao topo, ele disse, mas sua voz não carregava a mesma confiança de antes. Carla, sempre mais sensível às mudanças ao seu redor, estava inquieta. Há algo errado. Eu sinto isso. Não deveríamos estar aqui. Ela tinha razão. Desde que as pegadas foram encontradas, uma aura de ameaça pairava no ar, tornando cada segundo mais sufocante. Então, no meio da madrugada, algo aconteceu. Júlia, que estava de vigia, escutou um som fraco, quase imperceptível, vindo das pedras. Passos leves, como se algo estivesse se aproximando. Cuidadosamente, sem querer ser notado, ela agarrou sua lanterna e a ligou, jogando um facho de luz para o meio das árvores. Nada. Mas o silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer ruído. Um silêncio que parecia engolir o próprio ar. De repente, um grito desesperado cortou a noite. Era Diego. Todos pularam de seus sacos de dormir, aterrorizados. Lúcio e Carla correram até a barraca de Diego, mas ela estava vazia. O saco de dormir, revirado. Não havia sinal de luta. Apenas o vazio onde Diego deveria estar. Ele estava aqui há poucos minutos, murmurou Júlia, paralisada pelo medo. Lúcio, com a lanterna tremendo em suas mãos, começou a gritar o nome de Diego, mas a escuridão parecia devorar suas palavras. Não houve resposta, apenas o mesmo silêncio opressor, como se o próprio monte estivesse segurando a respiração, observando-os. Temos que procurá-lo, disse Carla, mas Lúcio hesitou. Ele sabia, no fundo de seu ser, que ir atrás de Diego seria o mesmo que caminhar diretamente para a morte. Algo o levou, algo que esperava por eles nas profundezas daquela noite, mas eles não podiam deixar um amigo para trás. Pegaram suas lanternas e saíram em busca dele, com os olhos varrendo cada canto da escuridão. O terreno era traiçoeiro, e cada sombra parecia se mover, como se estivesse viva. As pequenas árvores e rochas ao redor pareciam espreitar, cúmplices silenciosos do que quer que habitasse aquele lugar. A busca durou horas, ou talvez apenas minutos. O tempo ali parecia distorcido, como se estivessem presos em um pesadelo interminável. Até que, de repente, Carla parou. Ela havia encontrado algo. Lúcio, aqui. Ela apontou para o chão. Era a câmera de Diego, encharcada de orvalho, mas não havia nenhum sinal dele. Júlia se aproximou, trêmula. Ele não está aqui, e algo me diz que não vamos encontrá-lo. Não vivo. Então, eles ouviram novamente, um som baixo, gutural, quase como uma respiração profunda, mas não era humana. Era um rosnado, vindo de algum lugar nas sombras. Eles viraram as lanternas rapidamente, mas só encontraram a escuridão, infinita e opressiva. Lúcio, a gente precisa sair daqui, agora. Carla estava à beira do desespero, e Júlia concordava.
Mas antes que pudessem se mover, algo brilhou no escuro. Entre as pedras, olhos, 2 pontos luminosos, famintos, os observando. E, naquele instante, eles souberam que a criatura não era apenas uma lenda. Ela estava ali, esperando, escolhendo suas próximas presas. O pânico tomou conta. Eles correram de volta ao acampamento, suas respirações curtas e o coração martelando no peito. Mas a sensação de estar sendo caçados não os deixou. Algo os seguia, algo que parecia se mover com a própria escuridão. Quando chegaram ao acampamento, Diego ainda estava desaparecido. E, no fundo, eles sabiam, a criatura levara o primeiro deles. Na manhã seguinte, o acampamento estava envolto em uma névoa espessa, quase sufocante. A sensação de perda era esmagadora. Diego, o amigo, o companheiro de aventuras, havia desaparecido, e eles sabiam, no fundo de suas almas, que ele não voltaria. Não havia gritos na noite, nenhum sinal de luta, apenas o vazio deixado por algo que agia nas sombras, de forma silenciosa e implacável, algo que agora estava mais perto do que nunca. Lúcio, normalmente o líder decidido, estava abalado. Seus olhos mostravam a luta interna para não ceder ao desespero. Ele tentava organizar seus pensamentos, mas a realidade cruel era inescapável. Eles haviam se metido em algo muito além de suas capacidades. Temos que continuar. Se ficarmos aqui, vamos acabar como ele, Lúcio disse, a voz carregada de uma seriedade fria que nem ele acreditava mais. Mas os outros não tinham outra escolha. Correr para onde? O próprio monte parecia uma prisão viva, mantendo-os ali, como presas à mercê de seu predador. Enquanto subiam, Carla tentava manter o foco. Precisamos chegar ao topo, Diego. Talvez ele tenha sido levado para lá. A esperança em sua voz era frágil, quase quebrando a cada palavra. Mas era a única coisa que a mantinha em movimento. Eles precisavam acreditar que, de alguma forma, Diego ainda estava vivo. Mesmo que tudo ao redor gritasse o contrário, a cada passo, a criatura se tornava mais real. Eles sentiam sua presença como uma sombra constante, um peso que os acompanhava. E, às vezes, quando o vento mudava de direção, ou nas pausas em que eles recuperavam o fôlego, ouviam o mesmo rosnado baixo e profundo, como um aviso. Ela estava lá, observando, esperando. À medida que se aproximavam das formações rochosas mais altas, Lúcio começou a notar algo estranho nas paredes ao redor. Marcas profundas, como arranhões esculpidos na pedra. Isso não é natural, ele murmurou, passando a mão pelas fendas. Era como se algo, com garras afiadas como lâminas, tivesse esculpido seu caminho pelas rochas, demarcando o território. Marcas que falavam de uma criatura poderosa, uma entidade que reinava naquele lugar por gerações. Você acha que foi ela? Júlia perguntou, sua voz tremendo. Não era mais uma dúvida, mas uma aceitação lenta de que a lenda era real. Lúcio olhou para cima, onde o céu se fechava em nuvens escuras e pesadas. Eu não sei o que é, mas não é humano, e não está aqui para dividir espaço. O caminho à frente ficava mais estreito e traiçoeiro, levando-os para uma passagem, entre duas enormes rochas, que pareciam se fechar ao redor deles. As pedras eram cobertas de musgo, e um cheiro úmido e enjoativo enchia o ar. Quando entraram na passagem, a luz do dia quase não penetrava, e a escuridão parecia viva, pulsante. Foi então que viram algo à frente, algo que fez o sangue de todos gelar. No chão, espalhados como folhas caídas, estavam ossos. Ossos humanos, velhos, quebrados e fragmentados, como se tivessem sido devorados há muito tempo. Crânios rachados, costelas arrancadas. Um cenário de horror absoluto. Meu Deus! Sussurrou Carla, suas mãos tremendo. Eles se aproximaram, cautelosos, tentando entender o que viam. Aqueles eram os restos de outros aventureiros, outros que, como eles, tentaram desafiar a montanha e encontraram apenas a morte. Júlia caiu de joelhos, incapaz de processar o horror diante dela. Essas pessoas morreram aqui. Elas foram caçadas. Lúcio, com a respiração acelerada, tentou puxá-los de volta à realidade. Precisamos sair daqui agora, antes que ela volte. Mas, antes que pudessem se mover, o rosnado ecoou de novo. Dessa vez mais alto, mais próximo. Veio das sombras atrás deles, das profundezas da passagem estreita.
A criatura estava lá, o cercando, e pela primeira vez, eles sentiram seu verdadeiro poder. Eles começaram a correr, com o coração disparado, as pernas movendo-se em puro instinto. Atrás deles, o som de passos pesados, arranhando o chão, avançava em ritmo frenético. Não havia mais dúvida, ela os caçava. O que quer que fosse aquela coisa, não era apenas uma fera. Era algo muito mais antigo, uma entidade que habitava o Monte Roraima, muito antes de qualquer humano colocar os pés ali. Uma força que fazia parte do próprio espírito da montanha. Enquanto corriam pela trilha, uma certeza sinistra tomava conta deles. O Monte Roraima não era apenas o lar da criatura, ela era o monte, e ele não os deixaria sair vivos. Eles conseguiram fugir momentaneamente da criatura, ou era isso que a criatura queria que eles pensassem. A noite caiu sobre o Monte Roraima como um manto de escuridão sólida, impenetrável. O grupo, agora reduzido a 3, estava exausto, mental e fisicamente. Correram como puderam, mas sabiam, no fundo, que estavam apenas adiando o inevitável. A criatura estava sempre à espreita, sempre perto, como se brincasse com suas presas antes do golpe final. As sombras pareciam vivas. Cada movimento no escuro evocava o som de passos, que não pertenciam a nenhum deles. Eles haviam montado o acampamento em um platô estreito, as pedras altas ao redor formando um círculo quase claustrofóbico. O céu estava coberto de nuvens, apagando qualquer vestígio de lua ou estrelas. Apenas o som do vento uivante cortando as rochas quebrava o silêncio. Carla estava sentada perto da fogueira, seus olhos fixos nas chamas, como se tentasse encontrar algum conforto na dança errática do fogo. Estamos sendo caçados, disse ela, sua voz quase um sussurro. Como Diego, é só uma questão de tempo até ela vir para um de nós. Ninguém respondeu. A verdade estava nua e crua, estampada nos rostos cansados de Lúcio e Júlia. Eles sabiam que, desde o desaparecimento de Diego, estavam marcados. A criatura não os deixaria escapar. Não depois de tanto tempo vagando pelo monte, desafiando sua presença. Você ouviu isso? Perguntou Júlia, a voz cortando o silêncio de repente. Seus olhos se arregalaram, buscando nas sombras algo que parecia estar se aproximando. Um som leve, quase imperceptível de garras raspando na pedra. Lúcio se levantou rapidamente, segurando a lanterna como se fosse uma arma, inútil contra a escuridão ao redor. Fiquem juntos, não se afastem da luz. Mas a luz, como tudo naquele lugar, parecia falhar. O brilho da lanterna se tornou fraco, instável, enquanto a fogueira começava a vacilar, como se o próprio ar ao redor estivesse sendo drenado por algo invisível. O medo se instalava, gotejando em seus corações como um veneno lento. E então, eles a viram, no limite da escuridão, à beira do alcance da luz da fogueira. Ela surgiu, uma silhueta disforme, grotesca, com membros alongados que pareciam não pertencer ao mundo humano. Seus olhos, 2 pontos brilhantes no vazio, refletiam a luz como os de um animal predador, faminto e atento. Era uma criatura de pesadelo, uma mistura de lenda e carne, moldada pela escuridão daquele lugar. Seu corpo, curvado e envolto em uma pele rugosa e acinzentada, movia-se com uma fluidez aterradora, como se deslizasse sobre a terra. Suas garras, longas e afiadas, arranhavam as pedras enquanto ela avançava lentamente, saboreando o terror que provocava em suas vítimas. Carla deu um passo para trás, o medo congelando seus membros. O que é isso? Murmurou ela, incapaz de desviar o olhar. Lúcio, com a lanterna trêmula nas mãos, tentou manter a calma, mas sua mente estava em pânico. Corre, Carla! Corre! Ele gritou, enquanto dava um passo à frente, na tentativa desesperada de afastar a criatura. Mas a criatura não atacou imediatamente. Ela parou, seus olhos fixos nos deles, como se estivesse calculando, avaliando. Era quase como se ela os estudasse, saboreando o medo, prolongando o momento de terror. E então, ela emitiu um som que fez o sangue deles gelar. Um grunhido gutural, quase humano, mas distorcido e cheio de maldade, ecoou pelas pedras. Lúcio deu um passo para trás, mas era tarde demais. Com uma velocidade aterradora, a criatura avançou. Carla gritou, e em um piscar de olhos, ela estava sobre eles. A lanterna caiu das mãos de Lúcio, rolando pelo chão, iluminando a cena por um breve momento antes de se apagar.
Na escuridão, os gritos de Carla ecoaram, misturados ao som de garras rasgando a carne e ossos se partindo. Júlia tentou correr, mas tropeçou, caindo entre as pedras. O som de algo arranhando a pedra soou próximo, e ela sentiu o ar frio ao seu redor, como se a própria morte estivesse sobre ela. A criatura estava tão perto, podia sentir seu fôlego pesado, o cheiro de podridão que a cercava. Lúcio, em um ato de desespero, acendeu um pedaço de madeira da fogueira, girando-o em direção ao vazio, tentando afugentar a criatura. Por um breve instante, ele conseguiu vê-la claramente. A criatura era algo que a natureza nunca deveria ter permitido existir. Aquilo não era uma besta, nem um espírito. Era uma abominação, algo que pertencia ao próprio Monte Roraima. Uma manifestação viva de seus segredos mais antigos e sombrios. Mas quando os gritos cessaram, e o silêncio voltou, só restaram Lúcio e Júlia, envoltos na escuridão. Eles sabiam que a criatura estava à espreita, esperando por seu próximo movimento. A madrugada avançava, mas para Lúcio e Júlia, o tempo parecia ter se congelado. O silêncio agora era mais cruel do que os gritos que ecoaram segundos antes. O ar estava denso, sufocante, como se a própria montanha estivesse os comprimindo, deixando-os sem saída. Carla se fora, levada pela criatura que os caçava, e o eco de sua agonia ainda pairava nas mentes dos dois sobreviventes. Lúcio tentava controlar a respiração. Ele segurava a tocha improvisada, cujas chamas vacilavam a cada passo que ele dava. Júlia, com o rosto pálido e os olhos arregalados, lutava para não sucumbir ao pânico que ameaçava por completo. As mãos dela tremiam, e seus olhos varriam a escuridão, buscando qualquer sinal da criatura, mas ela sabia. Aquilo estava lá, esperando, observando. Temos que continuar. Lúcio sussurrou, sua voz rouca, quase inaudível. Se ficarmos parados, ela vai nos pegar. Não podemos. Não podemos desistir agora. Mas Júlia estava à beira do colapso. Ela mal conseguia processar os horrores que haviam testemunhado. Lúcio, eu não consigo. Ela vai nos matar. Ela vai nos pegar. Como fez com eles. As lágrimas corriam pelo rosto dela, misturadas ao suor e à sujeira acumulada pelos dias de caminhada. Lúcio se ajoelhou à sua frente, tentando falar de forma firme. Mas a fragilidade em sua voz era evidente. Escuta, Júlia, estamos perto do topo. Se chegarmos lá, talvez tenhamos uma chance. Eu tenho um plano, e acredito que possa dar certo. Precisamos continuar. Ela não vai parar. Não até que nos mate, ou até que a gente escape. O desespero os unia, como uma corrente de gelo apertando suas gargantas. Mas a única escolha era seguir. Com a tocha em mãos, Lúcio liderou o caminho por uma trilha estreita, cercada de penhascos que caíam em um abismo negro. O vento soprava com mais força, trazendo consigo um som estranho, como um lamento antigo, quase sobrenatural. Era como se o próprio Monte Roraima chorasse pelas almas perdidas. Então, uma sensação tomou conta de ambos. Uma presença, algo pesado, denso, pairava no ar. A criatura estava perto, e essa era a sensação quando ela estava prestes a atacar. Eles sabiam disso. Era como uma sombra invisível, deslizando entre as rochas, sem emitir som, mas deixando o medo gravado na pele de ambos. De repente, um barulho distinto ecoou à frente, um som de pedras caindo, como se algo tivesse sido perturbado. Lúcio parou imediatamente, levantando a tocha. Júlia o seguiu com passos hesitantes, seu coração batendo como um tambor descontrolado no peito. Você ouviu? Sussurrou Júlia, os olhos dilatados de puro terror. Lúcio assentiu, os músculos de seu corpo tensos como cordas prestes a se romper. Sim, está perto. Eles avançaram lentamente, cada passo calculado, tentando se manter em silêncio. Mas o ar ao redor estava mais frio, e o fedor, aquele cheiro horrível, de carne apodrecida, de podridão antiga, começava a encher suas narinas. Lúcio estremeceu. Era o mesmo odor que haviam sentido antes de Diego desaparecer. O mesmo odor que cercou Carla antes de ser levada. De repente, a tocha vacilou, e as chamas diminuíram. Lúcio se desesperou, agitando-a no ar, tentando reavivar o fogo. Mas, em vez disso, a escuridão ao redor pareceu se fechar, engolindo-os. O som abafado de algo movendo-se nas sombras o cercava agora, como se a criatura estivesse jogando com eles.
saboreando o medo que permeava cada segundo. Corre, Júlia! Gritou Lúcio, enquanto tentava reacender a tocha. Mas quando ele se virou, Júlia não estava mais ali. O desespero tomou conta de Lúcio, e seus gritos ecoaram pelo vazio. Júlia, Júlia! Ele olhou em volta, a mente fragmentada. Pela visão do nada à sua frente, ela havia desaparecido como os outros. Sem um som, sem uma luta, a criatura os levava um a um, como um caçador perfeito, sem deixar rastros. Lúcio parou de repente, a respiração pesada, o peito ardendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava sozinho agora, e foi então que ele a viu novamente. Na borda do penhasco, entre as sombras que a montanha projetava, a criatura apareceu, mais alta do que se lembrava, com os olhos ardendo como brasas vivas. Seu corpo grotesco se movia de maneira fluida, quase antinatural, como se ela fosse feita do próprio tecido da escuridão, garras afiadas, dentes cintilantes, em um rosto deformado. Lúcio recuou, mas sentiu o vazio do abismo atrás de si. Não havia mais para onde ir. Ele estava encurralado. A criatura avançava lentamente, cada passo ecoando como um tambor de guerra, anunciando seu fim iminente. E então, ela parou. Lúcio, ofegante, mal conseguia acreditar. A criatura o observava, seus olhos penetrando em sua alma. Era como se ela estivesse esperando por algo, desafiando-o. Ele entendeu, naquele momento, que aquilo não era uma simples fera. Era uma entidade, algo que transcendia a vida e a morte, algo que jogava com o medo dos humanos, como um caçador brinca com suas presas. De repente, uma ideia tomou forma, uma ideia insana, mas era sua única chance, o abismo. Ele pega um cantil de seu bolso com um pouco de líquido inflamável, e derrama sobre a tocha apagada, e rapidamente a reacendeu com seu isqueiro. A criatura rosna para ele, não gostando do que ele fez. Ele estava na beira do precipício, tudo o que vê abaixo é escuridão, mas não deixaria que aquela criatura saísse ilesa pelo que fez aos seus amigos. Ele joga a tocha no rosto da criatura, ainda um pouco encharcada com o líquido inflamável, que termina queimando o rosto daquele ser maléfico. A criatura grita de dor, levando as garras enormes ao rosto. Lúcio corre para a lateral dela, e a empurra em direção ao precipício. A criatura não esperava a ação de Lúcio, mas antes que pudesse cair, ela o agarra, e os dois caem na escuridão. Lúcio acorda em um hospital, em Boa Vista. Ele desperta assustado, porém, está muito fraco. Os médicos vão até ele, após algumas horas dele despertar. Dizem que ele deu muita sorte, pois já estava em coma há mais de 3 meses. Pensaram que ele não iria acordar mais. Acharam o corpo dele boiando em um rio, alguns quilômetros de distância do Monte Roraima. Tinha múltiplas fraturas pelo corpo. Os ossos das pernas estavam iguais estilhaços, tiveram que amputar. Ele olha para o local onde estavam suas pernas. Os braços estavam quebrados, porém conseguiram recuperar. Ele tinha um corte profundo na lateral do tórax, como se algum animal com garras o tivesse atacado. Os médicos perguntam o que aconteceu antes da polícia chegar. Lúcio queria contar a verdade, mas sabia que não iriam acreditar nele. No mínimo, internar ele em um hospício. Então ele diz que o grupo foi atacado por um casal de onças, que devorou seus amigos, enquanto ele escapava. Os médicos disseram que ele deu sorte, que voltou dos mortos. Lúcio nunca mais chegou perto de qualquer montanha. Os melhores meses para se visitar o Monte Roraima é de outubro a março. Quando chove menos no local, indica-se não ir até lá na época de chuva, pois a trilha fica muito escorregadia, podendo causar acidentes, se tornando muito perigoso. Mas sabemos o verdadeiro motivo disso acontecer. Os guias, quando vão levar pessoas até lá, fazem orações e pedem autorização ao espírito do monte. Quando disserem que um local pode ser perigoso, acredite, as pessoas próximas do local conhecem bem. Se eles pedem autorização ao espírito do monte, não queira subir lá sozinho, principalmente na época mais perigosa. Os que visitam o monte dizem poder ouvir sussurros durante a noite. Se os guias não tivessem pedido permissão, não seriam apenas os sussurros que eles iriam ouvir. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.